Olá pessoal, estamos de volta aqui com um novo conteúdo da disciplina de Eletrônica Básica, referente à primeira parte do nosso curso, que é aquela relacionada com eletrônica digital. Conforme realizado no tópico anterior, que foi a respeito de descrição de circuitos lógicos e álgebra de Boole, vamos continuar utilizando o material proveniente da Universidade Federal do Ceará, do curso de Engenharia Elétrica, elaborado pelo professor Dr. Paulo Praça. E agora vamos começar a falar sobre circuitos combinacionais ou projetos de circuitos combinacionais. A seguir é apresentado os tópicos que vão nortear todo este estudo que nós vamos realizar agora nesse novo assunto da disciplina, e já estão todos aí elencados. De antemão, eu já informo a todos que o único conteúdo que não será de fato abordado vai ser exatamente aquele relacionado com min termos e max termos, certo? Por questões de tempo e a quantidade de carga horária que nós temos para esse assunto eletrônica digital, nós temos que sintetizar o curso eliminando alguns assuntos que são não redundantes, mas que não são essenciais, totalmente essenciais. Então vamos começar com um resumo dos métodos para descrição de circuitos lógicos, que é o próximo ponto aqui, ou o próximo slide. Bem, então, nós vimos nas videoaulas anteriores procedimentos para poder descrever circuitos. Dentre eles, o que nós vimos? A partir de um determinado circuito lógico, é possível, alimentando a entrada desse circuito, que são as variáveis, encontrar o valor de saída para aquela combinação de situações das variáveis de entrada, e com isso montar, consequentemente, a tabela verdade. Também, a partir de um determinado circuito lógico, é possível obter a expressão algébrica ou expressão lógica. Outros dois procedimentos que foram vistos é algo já diferente dos dois primeiros casos. Agora nós temos em mãos a expressão lógica. E a partir dela, a gente pode também obter a tabela verdade se nós colocarmos as mais variadas condições das variáveis de entrada e a partir delas, substituindo na expressão lógica, podemos obter a resposta ou o valor de saída e com isso montar a tabela verdade. E da mesma forma, a partir da expressão lógica e tendo conhecimento das funções básicas ou as portas básicas, nós podemos implementar o circuito lógico. O que não foi visto ainda, que é algo extremamente essencial no projeto de circuitos combinacionais, é exatamente os dois últimos métodos de descrição de circuitos, que é o que? A partir da tabela verdade, a gente obter a expressão lógica. Isso ainda não foi estudado ainda na disciplina. Também, a partir da tabela verdade, obter o circuito, certo? Então, observe que até a aula anterior, o que nós tínhamos é a partir ou do circuito ou da expressão lógica, obter uma segunda situação. Agora, nós vamos obter essa segunda situação ou resposta desejada, no caso aqui, expressão lógica ou circuito lógico, através da tabela verdade. Então, nós vamos aprender a realizar esse procedimento agora nesse novo assunto que nós estamos estudando dentro da eletrônica digital, certo? Bem, então, sobre projeto de circuitos lógicos combinacionais. É importante explicar, primeiramente, o que é um circuito combinacional. O circuito descrito e classificado
como circuito lógico combinacional ou simplesmente circuito combinacional é aquele em que em um determinado instante de tempo o nível lógico de saída do circuito depende apenas da combinação dos níveis lógicos presentes na entrada, certo? O que está se querendo mencionar aqui é que o circuito combinacional, ele não possui uma característica de efeito de memória. Ele não tem uma memória que irá influenciar na resposta do circuito. Ele depende simplesmente dos valores atuais de entrada. Então, imaginem o que já foi dito em aulas anteriores. Você tem a sua caixa preta aqui e você pode ter N variáveis de entrada, certo? Só para exemplificar, vou colocar 2 variáveis. E a partir da combinação dessas variáveis, de acordo com a proposta do circuito lógico, você vai ter uma resposta ou um valor de saída. Esse circuito lógico é implementado através dessa caixa preta aqui desenhada. Para obter o valor ou a resposta de saída, eu dependo simplesmente e unicamente dos valores atuais de entrada. Não tem um efeito de memória, ou seja, eu encontrei uma saída, essa saída vai causar um efeito de memória que junto com a entrada irá fazer com que eu tenha uma saída diferente. Não, isso não ocorre. Aqui eu já cito que nós podemos dividir, né, cito já relembrando a primeira ou as primeiras aulas desse assunto, grande assunto de eletrônica digital, que os 2 ramos básicos da eletrônica digital são aqueles relacionados com circuitos combinacionais e o outro com circuitos sequenciais. Os circuitos sequenciais são aqueles que são influenciados pelo efeito de memória do circuito. E o combinacional não. Eu dependo somente dos valores de entrada. Portanto, para projetar circuitos combinacionais, justifica-se um estudo mais detalhado da simplificação de circuitos lógicos. Conforme nós já começamos a observar isso através da álgebra booleana, é interessante a gente encontrar meios de simplificar uma expressão geral para que ela se torne mais reduzida, ou reduzir o circuito lógico para a gente ter um ganho tanto de implementação quanto de execução e econômico do circuito, certo? E para poder realizar esse procedimento de simplificação de circuitos lógicos, existem 2 métodos. Um a gente já teve uma introdução no tópico anterior das videoaulas, que é exatamente o recurso da álgebra booleana. E o segundo é a técnica de mapeamento. Nós vamos começar a projetar circuitos lógicos agora, utilizando primeiramente o que a gente já conhece, que é a técnica de álgebra booleana, que é importante a gente enfatizar e realizar mais procedimentos em termos de exercício, para que seja consolidado o entendimento e o uso dessa técnica algébrica, que é extremamente importante. Após isso, tendo já sido consolidado o conhecimento da álgebra booleana, passa-se para essa técnica de mapeamento, que ela é útil principalmente quando se tem mais do que 3 ou então 3 variáveis algébricas, certo? Variáveis de entrada. Bom, é importante a gente definir, apresentar algumas definições, se bem que a definição de soma de produtos é algo que já foi mencionado nas videoaulas do assunto anterior. Porém, aqui é enfatizado uma vez que nos métodos de simplificação e projeto de circuitos lógicos a serem estudados, é interessante, é requerido, né, e torna-se bastante prático que a expressão algébrica esteja nessa forma de soma de produtos, que são exatamente essas que são mostradas nesses 3 exemplos. A soma de produtos é o que? São produtos, ou seja,
expressões onde as variáveis estão interligadas através de uma função AND, e, por sua vez, essas expressões ou termos ou subtermos estão conectadas umas às outras através de portas lógicas ou funções OR. Então, por isso que se chama soma de produtos. Então, podemos observar, só a título de curiosidade, vou analisar aqui A2. A expressão 2 é o que? É A e B, ou A barra, B, C barra, ou C barra e D barra, ou D. Então, uma soma com 4 produtos. Assim como a terceira situação é uma soma com 5 produtos. Então, soma de produtos. Bem, então, enfatizando, cada uma dessas expressões, ela consiste em 2 ou mais termos entes conectados por operações OR. E é interessante também mencionar que em cada termo AND, por exemplo, esse termo AND que eu estou destacando aqui, ela consiste em uma ou mais variáveis que aparecem individualmente. Eu tenho a variável A, B e C. E elas podem estar na sua forma complementada ou não complementada, ou seja, ela pode estar barrada ou não barrada. Ela pode estar invertida ou não. Por fim, existe uma porta NOT ou não para esta variável. Então, isso é chamada a forma complementada, que é a forma com a barra, ou não complementada, que é a forma sem barra. Não existe a inversão do valor da variável. Outro formato que pode vir a aparecer em projetos de circuitos combinacionais é o inverso. Ao invés de soma de produtos, produtos de somas. Ela pode ser utilizada algumas vezes para essas expressões lógicas, embora não seja mais comum. Mas vamos observar aqui esses produtos de somas. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho produtos, entre parênteses, ó, o produto 1, o produto 2, e internamente somas. Certo? É o inverso do que nós vimos inicialmente, a soma de produtos. Certo, pessoal? Uma vez que já foi mencionado a questão do uso de soma de produtos ou produto de somas, especialmente o primeiro, vamos começar a explorar mais a questão da simplificação de circuitos lógicos. Então, quando você tem já uma expressão de um circuito, a forma de você reduzi-la é o quê? É você verificar a situação onde se obtém o menor número de termos ou variáveis em um ou mais termos da expressão. Ou seja, se eu tenho uma determinada expressão que é A e B, ou D, C barra, ela é a menor. Se não tiver mais como realizar nenhuma outra redução, a gente encontra a menor. Mas será que é possível ela, em vez de ser duas somas de produtos, ser um único produto? Então, nós conseguimos atingir o mais simples possível. Ou a situação 2. Será que um produto, ao invés de ter 4 variáveis, ele pode ser reduzido para 3 variáveis ou 2? Então, quando a gente consegue realizar esse procedimento, a gente conseguiu tornar aquela expressão ou aquele circuito lógico o mais simples possível. E essa mesma expressão mais simplificada, ela realiza o mesmo procedimento lógico da expressão ou circuito equivalente com mais variáveis ou termos, ou com mais portas lógicas. Portanto, vamos analisar exatamente o exemplo da figura a seguir. A partir daqueles métodos de descrição, nós podemos encontrar exatamente o valor da expressão algébrica que rege esse circuito, com as suas duas entradas. Agora, pergunta-se, essa expressão
é a mais simplificada que existe? Você tem que se perguntar para saber se de fato você precisa de todas as portas lógicas ou não. Você pode encontrar uma outra expressão que realize a mesma função que esta faz, só que com menos variáveis e, consequentemente, menos portas lógicas, ou menos expressões barra produtos. Então, vamos aqui já começar a tentar simplificar essa expressão utilizando exatamente os postulados algébricos. Você já pode observar que essa expressão entre parênteses, você pode aplicar exatamente o teorema de De Morgan, onde aqui nós vamos ter como resultante exatamente o produto de cada expressão ou variável barrada individualmente. Então nós temos barra para o A, já que já tinha uma barra anteriormente, e B, C barra. Quando isto ocorre, o A passa a ser simplesmente A, sem ser negado, uma vez que barra dupla, elas se anulam. Então, o A vai ficar simplesmente isolado. Enquanto o termo BC barra, nós podemos aplicar novamente De Morgan, onde nós vamos ter a soma de cada uma das variáveis barradas individualmente. Então, chegamos a esse valor. O que é possível mais de ser realizado? Vamos aplicar a propriedade distributiva para o A. Então, nós vamos encontrar A, B barra ou A, C barra. Podemos aplicar novamente a propriedade distributiva para o termo AB. Então, nós vamos ter, finalmente, A, B barra ou A, B, C barra. Observe que o A e A, pelos primeiros postulados algébricos, é o próprio A. E B barra irá ser anulado. Então, isso será cancelado. No final das contas, nós teremos simplesmente A, B, C barra. Observe aqui A, B, C barra. E o que é interessante disso? Observe que aquele circuito anterior, com 1, 2, 3, 4 portas lógicas, foi reduzido para 2. Foi mantido exatamente a porta AND com 3 entradas e uma porta NOT. E a porta AND com 2 entradas e a NOR com 2 entradas foram eliminados. E este mesmo circuito, com essa mesma expressão algébrica, irá realizar a mesma função do circuito anterior, só que com uma quantidade de componentes bem mais reduzida. Então, daí é exatamente a vantagem de você simplificar o circuito. Bem, conforme já mencionado em slides anteriores, existem 2 métodos para a simplificação de circuitos lógicos que serão estudados neste assunto em voga. É exatamente a simplificação algébrica e o método de mapeamento, que é o chamado mapeamento ou mapa de Carnot. Que nós vamos iniciar aqui, conforme já mencionado previamente, é o método do recurso da álgebra booleana, ou simplificação algébrica, certo, pessoal? Então, para dar continuidade a esse assunto, vamos dar uma parada agora, uma vez que o tempo do vídeo já está bem prolongado, e a gente continua com a parte número 2. Então, até mais, pessoal.